A Nike teve muito esse trunfo também, né? Tinha essa história de que o Adidas tinha essa frieza dos alemães, e aí foi Engravatados. isso. Com aquela austeridade, eles tinham acabado de perder o Adidas, que era o fundador, isso no filme fala, né? A Adidas não tem liderança no momento, vocês vão lá ver que eles não vão ser claros em dizer quem é que manda. E a reunião tem isso, né? Tem o filho e tem a mulher, e aí fala, mas quem é que manda aqui? E a mulher fala, no momento a decisão aqui está sendo dividida, todo mundo está apitando, e na verdade eles estavam sem liderança no momento. E a Nike tinha essa coisa do espírito rebelde. Eles já vinham dos anos 70 com essa imagem de uma empresa rebelde. Assim, o principal patrocinado deles na década de 70, um corredor, morreu de um acidente automobilístico e era um cara cabeludão, bigodão. A Adidas era todo mundo mais engravatado. Tinha essa figura de que um dos grandes motivos pelos quais eles apostaram no Jordan era essa coisa de vamos quebrar com o padrão vigente. Então, talvez a Nike daquela época ainda tivesse esse resquício de uma empresa mais humana, mas tinha um pouco desse romance também, de vamos apostar nesse moleque de 18 anos, que acho que isso se perdeu um pouco com o passar dos anos, né? As pessoas foram ficando muito... E hoje, com a velocidade com que você consegue tomar decisões, acho que quando vocês estavam falando da decisão... Tudo que envolveu essa aposta de o Sonny Vaccaro ser um funcionário que não estava entregando... Eu não sei se ele exatamente vinha errando ou ele só não vinha acertando tanto quanto eles queriam... Os acionistas queriam que ele acertasse. Ou se ele vinha acertando dentro do budget ali, então, né? porque a missão dele, no fundo, naquela época, era levar tênis da Nike para as escolas, para as universidades, para as escolas, botar no pé da molecada e ficar de olho e falar, acho que esse pode ser, esse não pode. Talvez dentro do que... Mas uma coisa que você vê que, tipo assim, não era nem o CEO, era sempre o conselho, era um grupo malvadão. Então, é isso. De capital na bolsa, eu achei legal isso, que o conselho, o board, ele era essa entidade que ela não aparece no filme, né? É uma coisa sem rosto, é uma coisa assim, cara, ela é um negócio que manda aqui. E uma coisa sem rosto você não até vê. Que jogava contra, né? Sim. Porque o Phil Knight o tempo inteiro ficava dizendo, não sou eu que estou pressionando você, é a diretoria e tal. Cara, tem alguns bons insights do que a gente tá falando aqui. Vocês estão falando, eu tô pensando aqui. Primeiro, essa questão do board e do Ben Affleck. Assim, eu assisti o filme. Eu achei o filme animal. Aliás, uma coisa que a gente não falou, antes de assistir eu fui procurar notinha lá no Rotten Tomatoes. E é uma nota tipo quase 100, assim. Tá 93 agora, 93. Passou... Dirigido pelo Ben Affleck o filme. Ah, não sabia disso. Dirigido pelo Ben Affleck. Que curioso, né? Porque eu ia até fazer uma crítica, não faria tanto sentido, porque o Ben Affleck, o personagem que ele interpreta foi colocado quase como um vilão no filme. Não é? Como o cara que era arrogante, chega na reunião e fala, eu sou o CEO, hein? Sabe, ele fica tendo que se aprovar toda hora e tal. Então eu fiquei olhando pra isso e o sentimento de ver o Ben Affleck ali é quase como se ele fosse o vilão, atrapalhando o negócio, e o Matt Damon é o cara que fez tudo acontecer, não é? Só que o que eu percebo? Eu percebo que o Ben Affleck, ele talvez tenha alguns defeitos, como que a gente vê no filme, só que ele foi o cara que colocou o Matt Damon lá. Sim. Então, cara, assim, é muito importante a gente entender um pouco sobre... Aí é uma coisa pessoal, tá? O cara que tem um parafusinho a menos, cara. O cara que tem um lado doido, negativo, também tem um lado muito bom, positivo. É um cara mais criativo, é um cara um pouco mais louco, que tem ideias mais diferentes, que acredita em pessoas que ninguém mais acredita, não é? Sim. E para você ter resultados diferentes, você vai precisar fazer coisas diferentes, você vai precisar ter gente que pensa diferente. Porque enquanto, sendo verdade ou não, ele estava defendendo o Matt Damon pro board, ele devia estar tomando uma porrada gigante do board. Com certeza. Com certeza. E ele talvez fosse uma das únicas pessoas que estava segurando o cara lá, né? E de fato acreditando nele, enquanto ele estava ali tentando dar certo, etc. Sim. Né? Então, isso aqui foi um ponto só que eu vi, eu falei, nossa, o diretor deve estar puto com o personagem do Ben Affleck, porque fizeram o cara sair quase como um vilão ali, mas ele que fundou o negócio. Mas ele vai amolecendo, né? Então, ele vai amolecendo. Eu ia falar sobre isso. A minha tempo. percepção é que ele é mais no começo do filme, até o meio do filme, ele é o porta-voz dos vilões, que são o board,
E depois ele tem uma redenção quando ele banca a aposta. Ele tem uma redenção. Ele fala lá, no momento, ele fala, me prova que você vai conseguir, ó, você tem até domingo pra me mostrar. Mas essa visão é legal, porque é uma coisa que tipo assim, o CEO tava fazendo o trabalho dele e o trabalho do outro cara era fazer isso mesmo, era fazer a Discord, era tipo, conseguir um negócio inusitado, era tipo, desafiar mesmo. Mas eu achei duas coisas legais aqui. Ele era um líder inseguro. Ele era um líder inseguro. Sim. Não é? Só que mesmo o líder inseguro pode dar certo no momento que o líder inseguro tem a capacidade de pedir desculpas e se arrepender. Ou seja, de mudar de opinião mesmo. Não é? Um líder que é muito seguro e não tem coragem de se arrepender ou mudar de opinião vai ser muito pior do que o líder inseguro que pode mudar de opinião e se permite ser convencido do contrário. Que foi o que aconteceu com ele. Não é? Porque, cara, a pior coisa que tem é trabalhar com um cara que é muito seguro, tá certo de tudo, nunca vai mudar de opinião. Sim. Caraca, é muito ruim trabalhar perto desse cara. Né? Ainda mais tu acho que o ensaio da reunião deles mostra muito isso aí que você falou. Quando eles foram ensaiar a reunião de apresentação final, né? Que o Sonny Vaccaro, que é o personagem do Matt Damon, fala... você vai chegar 8 minutos atrasado na reunião. E ele fala, não, como assim? Eu vou chegar 8 minutos atrasado na reunião? Isso é inadmissível. Você vai interpretar o personagem do chefão. E o chefão é muito ocupado para chegar numa reunião com um moleque de 18 anos na família na hora, assim. E aí ele pensa e segue essa... Ou seja, ele não estava 100% certo daquele personagem do Big Boss. Ele tinha umas inseguranças. Você está falando de negociação. Você está falando de negociação, né? O que o filme nos ensina sobre negociação? Algumas coisas que eu estava anotando aqui. A primeira delas é o seguinte. Você tem que falar com quem decide, cara. Não perde tempo falando com quem não decide. Cara, às vezes uma secretária vai te bloquear. Cara, mas aí no nosso dia a dia, isso aí é um trave da vida. Não, direto. Eu lembro que quando eu era assessor de investimentos, eu tinha que prospectar o cara que tinha uma grana. Aí, nem sempre essa pessoa tinha um ajudante, uma secretária, sei lá, que talvez fosse contribuir. E a pessoa, às vezes, quase que queria só barrar tudo. Não é? Quase que o papel de... É igual um dia que tinha uma pessoa que tinha acesso à minha agenda, acho que você vai lembrar, Kaique. A pessoa pegava e falava, mas tá tão organizada a sua agenda. Eu falei, claro, qualquer espaço vazio você bota a coisa lá, isso não é organizar a agenda. Você só tá apagando um incêndio, né, cara? Então, primeiro, você tem que falar com quem decide. Sim. E aí o Sony ficou tentando falar com o representante lá, né? O agente dele, né? O agente dele, pra tentar fechar o negócio. E o cara não queria, e ficava criando problema. O cara tava fazendo o papel dele ali também. Tava indo safe. Me manda o contrato que eu marco uma reunião. Então, mas aí o papel do advogado. Você chega numa empresa, você vai pedir alguma coisa pro advogado, o que ele vai falar? Não dá. Melhor não fazer. Tá louco? Por quê? Porque ele fez o dele, ele limitou o risco. Pronto, acabou de não se expor o risco. É minha guerra com o jurídico. Exato. Só que aí o que ele fez? Ele falou, eu vou até a casa lá do Jordan. Eu vou até a casa do Jordan. E aí tem uma das regras aqui que alguém falou no filme, que é assim, ó. Você... Não, como é? Você é lembrado pelas regras que você quebra. Caraca, essa é uma regra que ele quebrou claramente. Ele pegou e falou, não pode ir lá, eu vou. Caraca, e o negócio deu certo por causa disso. Sim. Não é? Então, assim, eu não conheço ninguém que foi extremamente outlier, não é sendo ilícito ou fazendo coisa errada, mas é quebrando as regras impostas. Por exemplo, existe uma regra imposta sobre você entrar ao vivo em alguns horários específicos. A gente entrou às 5 da manhã. Quebramos uma regra, deu certo. Não é? Falar de finanças era algo complexo. Tinha que falar de uma forma quase que posturalmente inteligente. A gente falou, vamos falar para todo mundo, vamos falar normal. Quebramos uma regra, deu certo. Então, muitas das regras que foram quebradas, elas abriram espaço para algo novo.